Era madrugada na pequena vila de Vila Nova de Mil Fontes, onde o silêncio da noite era quebrado apenas pelo distante som das ondas do Atlântico e pelo canto ocasional de um grilo. João acordou subitamente com um rangido suspeito vindo do corredor da casa onde ele e a esposa, Teresa, estavam hospedados provisoriamente. O barulho era baixo, quase tímido, mas insistente, como se alguém estivesse abrindo uma porta antiga com cuidado, tentando não acordar toda a casa. Lá fora, a escuridão pré-dawn cobria o céu, densa como a neblina que às vezes descia sobre o rio Mira, que serpenteava pela vila. No criado mudo ao lado da cama, o relógio digital piscava em vermelho às 4h42 da manhã. Os números pareciam quase ameaçadores no meio da penumbra. Teresa dormia ao lado dele, com a cabeça afundada no travesseiro, seu sono tranquilo após um longo dia de trabalho na mercearia local. Os seus cabelos castanhos espalhavam-se desordenadamente sobre a almofada florida, com padrões que lembravam as colchas antigas das avós, aquelas que remetiam às tardes de verão na aldeia dos avós. João tentou sair da cama com cuidado para não acordar a esposa, sentindo o rangido da velha cama de ferro que parecia uma carroça enferrujada a render nas ruas de terra batida. Sob o pesado edredão com cheiro de umidade e um leve toque de lavanda, que Teresa adorava comprar nas feiras da aldeia, ele sentiu o frio do chão de azulejos, tão gelado quanto o chão da adega do tio Antônio, onde guardavam um vinho caseiro. A casa onde estavam era de sua sogra, Dona Olga, uma mulher de presença forte e figura robusta, que os acolhera enquanto o apartamento deles no centro de Lisboa passava por obras para substituir os velhos radiadores e tapar as fendas que deixavam o inverno entrar com força. A casa de Dona Olga era um lugar carregado de história, com paredes amarelecidas pelo tempo e pelo cheiro de tabaco, e cantos onde as teias de aranha brilhavam sob a luz fraca de uma lâmpada a gás. O som distante do elétrico na rua acrescentava um ritmo à noite, como se a vila nunca dormisse realmente. João imaginava o condutor a bocejar e os poucos passageiros, sombras que voltavam do turno ou se preparavam para trabalhar, enquanto a porta da casa rangeu de novo, ecoando pelo corredor estreito, talvez alguém saindo para fumar um cigarro ou para levar o lixo. O coração de João acelerou com a dúvida. Seria um rato? Ou, pior, um ladrão? Naquela zona antiga, não era raro ouvir histórias de arrombamentos. Ele esgueirou-se pelo corredor, pisando de leve para não denunciar a sua presença, mas o chão de madeira estalava sob seus passos, como uma velha armadilha pronta a denunciar qualquer movimento. Cada ruído parecia ampliado, e ele sentia o frio da ansiedade a subir pelo peito, como uma neblina que não se dispersava. Quando chegou à cozinha, o som do rangido transformou-se num ruído mais cadenciado, como alguém a mexer com cuidado em potes e talheres. A luz do lampião da rua entrava pelas cortinas gastas, com desenhos desbotados de margaridas, e iluminava a figura imponente de Dona Olga junto ao velho frigorífico da marca Minho, que zumbia como um trator antigo em fim de vida. Ela estava vestida com um hobby de flanela estampado, que mal cobria a ponta da camisola de renda que parecia ter visto dias melhores. Talvez a do seu casamento, comentava João em pensamento. Os seus cabelos grisalhos, presos num rabo de cavalo desleixado, caíam por entre as rugas do rosto marcado pelo tempo e pelo uso constante de um creme que cheirava baunilha e farmácia. Os olhos, delineados com lápis preto barato, brilhavam com uma mistura de medo e raiva, como se ela tivesse sido apanhada a fazer algo proibido. No balcão, uma embalagem de bolachas abertas e uma colher pegajosa com doce de cereja, junto um copo com manchas de chá, indicavam que Dona Olga preparava-se para um pequeno lanche noturno. João sentiu um estalo no peito quando ela o viu. O olhar dela era afiado, quase cortante, e a voz saiu rouca, quase teatral. João, que fazes aí a estas horas? Não consegues dormir? Ou andas a ouvir fantasmas nesta casa velha? Ele desviou o olhar, tentando disfarçar a inquietação, enquanto Dona Olga ajeitava o hobby, quase derrubando o saleiro que estava no bordo da mesa. Uma peça de porcelana com um fio de cabelo de rachadura, uma relíquia que Teresa prometera deitar fora, mas que a sogra guardava como um troféu. Com um arrastar de chinelos gastos que faziam barulho no chão de azulejo, ela anunciou que ia pôr água a ferver para um chá. O tom de falsa preocupação não lhe convinha. Dona Olga era mais conhecida por comandar a casa como uma sargento, com uma língua afiada e uma queixa pronta para tudo, desde os vizinhos até os jovens preguiçosos que só sabem de telemóveis. João lembrou-se da discussão que ouvirá na noite anterior entre Teresa e a sogra, quando esta se recusou a lavar a louça, reclamando que os jovens de hoje não têm respeito nem vontade para nada. Enquanto ele estendia a mão para apanhar a caixa de chá, os seus olhos cruzaram-se com os dela outra vez. Por um breve instante, viu um brilho estranho, quase zombeteiro, um segredo que a velha parecia guardar só para si, como uma carta escondida num livro antigo. O despertador tocou de repente, um som estridente e inesperado que fez João quase largar tudo no chão. Teresa mexeu-se na cama, murmurando algo sobre mais 5 minutos, os seus dedos finos a esfregar os olhos, enquanto o aroma dos cabelos dela, um misto de shampoo e mar,
o acalmava ligeiramente. Dona Olga endireitou-se, ajeitou os cabelos prateados, e com voz firme, mandou-os levantar para o pequeno almoço, ameaçando com as suas panquecas na frigideira de ferro fundido, que chiaram e salpicaram gordura pela cozinha, enchendo o ar com cheiro a massa e manteiga queimada. João saiu da cozinha com a mente a fervilhar. Por que razão Dona Olga andava a esta hora na cozinha? Estaria a esconder algo? Teria ela um segredo, talvez uma vida paralela, ou estaria simplesmente a tentar controlar aquele pequeno pedaço de mundo? Enquanto Teresa bocejava com uma camisola larga e desgastada, cheia de gatinhos desbotados que a faziam parecer uma estudante dos tempos da universidade, ele sentiu o peso da dúvida apertar-lhe o peito como um nó difícil de desatar. No banho, a água fria do chuveiro soprava contra a pele cansada, tentando lavar o medo e a confusão que o invadiam desde que ouvirá aquele som estranho. Mas o pensamento persistia. E se Dona Olga escondesse algo mais sombrio? Algo que pudesse mudar para sempre a vida deles? Quando voltou à cama, ouviu novamente o silêncio da casa, quebrado só pelo zumbido do frigorífico antigo e pelo seu próprio coração a bater forte demais. Mal sabia João que aquela noite seria apenas o início de uma série de acontecimentos que iriam transformar para sempre a sua vida e a da sua família. E que, naquela casa antiga de Vila Nova de Mil Fontes, nem tudo era o que parecia. Mas o mistério estava só a começar. Nas primeiras luzes da manhã, Vila Nova de Mil Fontes despertava lentamente. As ruas estreitas começavam a ganhar vida com o tilintar dos carrinhos dos vendedores ambulantes e o aroma do pão fresco que saía das padarias locais. João sentou-se à mesa da cozinha, os dedos ainda trêmulos segurando uma chávena de café quente, enquanto Dona Olga preparava os seus famosos bolinhos de bacalhau na frigideira enferrujada. O cheiro à fritura misturava-se ao aroma do mar, trazendo memórias de verões passados. Teresa, agora desperta, vestia uma camisola de malha fina que deixava entrever a curva delicada do pescoço e os cabelos castanhos soltos, ainda úmidos do banho. Os seus olhos cansados, mas cheios de ternura, pousaram em João, percebendo a tensão que o envolvia. João, estás pálido. Aconteceu alguma coisa esta noite? Perguntou, com a voz doce mas preocupada. Ele hesitou, tentando encontrar as palavras certas para explicar o que sentirá sem assustá-la. Mas antes que pudesse responder, Dona Olga interrompeu, com aquele seu jeito mandão que misturava autoridade e uma pitada de malícia. Ora, não sejam dramáticos. Estas casas velhas têm mais barulhos que o mercado à beira-mar. Aposto que foi só o gato mexer nas panelas, ou então o vento a brincar com as janelas. João tentou sorrir, mas a verdade era que o desconforto não largava. O olhar penetrante de Dona Olga parecia esconder algo mais. O seu hobby de flanela, agora aberto, deixava entrever um vestido de algodão com pequenas flores, que contrastava com a sua figura robusta e firme. Nos pés, uns chinelos velhos, com as bordas gastas, que rangiam a cada passo, como se carregassem histórias não contadas. Durante o pequeno almoço, Teresa falava animadamente sobre o seu dia na mercearia, contando histórias dos clientes e das novidades da vila, tentando trazer alguma normalidade àquela manhã tensa. João ouvia, mas a sua mente estava noutro lugar, presa aquela noite e ao gesto brusco da sogra no escuro. Mais tarde, enquanto Teresa arrumava a louça na cozinha com movimentos suaves, vestida com uma blusa de mangas compridas e uma saia leve que dançava ao ritmo dos seus passos, João decidiu explorar a casa em busca de respostas. Passou pelos corredores com paredes forradas a azulejos decorativos, que refletiam a luz do sol nascente, e chegou ao velho armário de cozinha que rangia com som inquietante. Ao abrir a porta do armário, encontrou uma pequena caixa de madeira, envelhecida pelo tempo, com inscrições quase apagadas. O coração acelerou. Com dedos trêmulos, retirou a caixa e, ao abrir, revelou cartas antigas, fotografias amareladas e um pequeno frasco de vidro com líquido avermelhado. As cartas falavam de um amor proibido, segredos de família e promessas quebradas que pareciam ecoar através dos anos. De repente, ouviu passos atrás de si. Virou-se, encontrando os olhos escuros e frios de Dona Olga, que sorria com aquela expressão enigmática, como se esperasse que ele descobrisse algo, mas sem revelar tudo. Curioso, não és? Nem sempre é bom abrir caixas do passado, João. Algumas feridas preferem ficar fechadas, disse ela, com uma voz que misturava advertência e desafio. João sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, enquanto a sombra da dúvida crescia dentro de si. Aquele segredo, escondido nas cartas e no frasco, podia ser a chave para entender os estranhos comportamentos da sogra e o mistério daquela noite. Enquanto a luz do sol preenchia a cozinha, um vento frio entrou pela janela, fazendo as cortinas ondularem e trazendo um sussurro quase inaudível, como se a própria casa quisesse contar a sua história. João sabia que estava prestes a entrar num jogo perigoso, onde passado e presente se entrelaçavam, e onde a verdade poderia custar mais do que imaginava. No silêncio que se seguiu, uma pergunta pairava no ar.
O que escondia realmente Dona Olga, e até onde João estaria disposto a ir para descobrir? Nas horas que se seguiram, o ambiente na casa de Dona Olga tornou-se cada vez mais pesado, como se o próprio ar estivesse impregnado de segredos não ditos. João, com a caixa de madeira apertada contra o peito, sentia o peso da dúvida e da curiosidade a dilacerar-lhe a mente. Teresa, alheia ao tormento do marido, preparava-se para ir trabalhar, vestindo uma saia lápis azul escuro que realçava sua silhueta esguia, combinada com uma blusa de seda branca que deixava entrever discretamente a pele suave dos ombros. Nos pés, sapatos de salto baixo, práticos para o dia agitado que aguardava. João observou-a com misto de admiração e culpa, pensando como a sua vida simples e rotineira estava a ser invadida por sombras que ameaçavam tudo o que construíra. Após o beijo apressado de despedida, ele ficou sozinho com Dona Olga, que agora se sentava na cadeira de balouço da sala, o seu olhar fixo numa fotografia antiga emoldurada na parede. Era uma imagem a preto e branco de um jovem casal, sorridente, numa festa popular da vila, vestindo trajes tradicionais alentejanos. A avó de Teresa, Dona Olga, com a sua voz rouca, começou a contar histórias do passado, palavras carregadas de nostalgia e tristeza, mas também de uma determinação feroz. Falou de amores perdidos, de traições e de promessas feitas sob o céu estrelado do Alentejo, enquanto as suas mãos grossas e marcadas pelo trabalho remexiam nervosamente no xale que lhe cobria os ombros. João reparou no brilho que passava pelo seu olhar, um misto de dor e orgulho, como se guardasse uma chama que ainda não se apagava. De repente, a velha senhora levantou-se e caminhou até o armário da cozinha, onde guardava não só os utensílios, mas também segredos que pareciam pesar mais do que qualquer objeto. Tirou de lá uma garrafa de vinho do Porto envelhecido e um copo delicado, que contrastava com a sua figura robusta. Vamos brindar, João. Nem tudo é o que parece, e às vezes, para sobreviver, temos que saber jogar as cartas que nos deram, mesmo que o jogo seja sujo, disse, com um sorriso enigmático. João aceitou o convite, sentindo o calor do vinho a subir-lhe pela garganta, enquanto as palavras de Dona Olga ecoavam na sua mente. Aquele brinde selava um pacto silencioso, uma promessa de que os segredos iriam vir à tona, mas sem garantia de que sairiam ilesos. Mais tarde, já de noite, enquanto a vila dormia sob um manto de estrelas, João recebeu uma mensagem anônima no telemóvel: cuidado com o que descobres. Nem todos os fantasmas querem ser desenterrados. O aviso, curto e pungente, fez o seu coração disparar. Quem estaria a enviar-lhe aquela ameaça? E por quê? Com as mãos a tremer, olhou para a porta entreaberta do armário onde guardava a caixa de madeira. Uma sombra parecia espreitar para dentro, como se a própria casa estivesse a observá-lo, a testar os seus limites. João sentiu que estava no limiar de um abismo, onde cada passo podia ser o último. A linha entre a verdade e a ilusão começava a borrar-se, e ele percebia que, para salvar a sua família, teria de mergulhar fundo num passado que muitos queriam manter enterrado. Mas, no fundo da sua alma, uma pergunta insistia. Até onde estaria ele disposto a ir para desvendar o que realmente se escondia por trás do olhar severo de Dona Olga? E, sobretudo, quem mais estaria envolvido neste jogo de sombras e chantagens? A noite avançava, e o silêncio da casa era agora cortado apenas pelo sussurrar do vento e pelo bater acelerado do seu coração. O mistério estava longe de terminar, na verdade, só agora começava. Os dias seguintes em Vila Nova de Mil Fontes passaram como uma névoa densa que João não conseguia dissipar. No trabalho na pequena oficina mecânica onde ganhava vida, ele mal conseguia concentrar-se. As mãos, acostumadas ao manuseio das ferramentas, tremiam discretamente ao pegar nas peças, e o olhar vagueava para longe, preso naquele enigma que se enroscava cada vez mais à sua rotina. Teresa, sempre atenta, notava mudança no marido. Vestia-se com elegância simples, camisas de algodão pastel e calças de sarja, sempre com um toque delicado, como um colar de pequenas pérolas que herdara da mãe. Tentava, com conversas leves e sorrisos suaves, puxar João para fora da sua prisão interior, mas ele permanecia distante, preso nas suas próprias dúvidas. Numa tarde chuvosa, enquanto as gotas tamborilavam no telhado da oficina, João recebeu uma visita inesperada. Era Manuel, um velho amigo da vila, com o rosto marcado pelo sal e pelo sol, vestido com uma camisa de flanela xadrez e calças de ganga gastas. Manuel tinha um sorriso fácil, mas os olhos guardavam segredos. Então, João, andas com a cabeça nas nuvens. Ouvi dizer que andas a mexer onde não devias, com a Dona Olga. Sabes que aqui, na vila, as histórias têm raízes profundas, e às vezes é melhor não cavar demasiado fundo, não é? Disse ele, puxando uma cadeira e sentando-se com um ar conspiratório. João tentou disfarçar o incômodo, mas Manuel continuou, com uma risada abafada. Sabes, até acho que a Dona Olga tem um lado mais interessante. Dizem que ela dançava nos bailes da aldeia com um charme que deixava todos de queixo caído.
Uma mulher com segredos e histórias para contar, não é? E piscou-lhe o olho, como se partilhasse uma piada privada. Apesar do tom descontraído, a conversa deixou João ainda mais inquieto. O que será que Manuel sabia? E estaria ele a avisar ou a provocar? Mais tarde, já em casa, Teresa preparava o jantar, vestida com um vestido leve de algodão azul, que balançava com a brisa que entrava pela janela aberta. O ambiente parecia calmo, mas João sentia a tensão a crescer. Decidiu mostrar-lhe a caixa de madeira e as cartas antigas, esperando talvez encontrar nela um aliado na busca pela verdade. Teresa pegou nas cartas com delicadeza, os dedos finos a deslizar pelo papel envelhecido. Ao ler as palavras de amor e traição, o seu rosto mudou, alternando entre a surpresa e a preocupação. João, isto é grave. Parece mais do que simples segredos de família. Isto pode mudar tudo, murmurou, olhando para ele com um misto de medo e determinação. Nesse momento, um toque na porta fez-o sobressaltar. Era Dona Olga, com seu robe de flanela ainda meio aberto, os cabelos agora soltos e um olhar que misturava curiosidade e desafio. Já deviam saber que algumas verdades são como as sardinhas. Quanto mais as mexes, mais cheiram mal, disse com um sorriso irônico, entrando e fechando a porta atrás de si. João sentiu que o jogo se tornava ainda mais perigoso. A casa, com as suas paredes antigas e rangentes, parecia agora um tabuleiro onde cada movimento podia ser fatal. E, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, uma nova peça entrou no jogo, uma sombra do passado que ameaçava trazer à tona segredos que talvez fosse melhor deixar enterrados. O mistério aprofundava-se. E o destino de João e Teresa pendia numa balança cada vez mais frágil. As noites em Vila Nova de Mil Fontes tornaram-se palco de um silêncio inquietante e carregado de tensão. João, incapaz de afastar os pensamentos que o atormentavam, caminhava pela casa com passos leves, quase furtivos, como se temesse acordar fantasmas adormecidos. Teresa, apesar da preocupação evidente, mantinha-se firme, vestida com blusas de algodão que realçavam a suavidade da pele e saias que esvoaçavam levemente com a brisa marítima que entrava pelas janelas. Numa dessas noites, já passava da meia-noite quando João ouviu um som peculiar vindo da cozinha, um arranhar, quase como unhas a deslizar sobre madeira antiga. Aproximou-se devagar, os olhos ajustando-se à penumbra, e viu Dona Olga diante do armário que tantas perguntas lhe suscitava. O robe de flanela estava ligeiramente aberto, deixando à mostra um vestido de renda creme que contrastava com a sua figura robusta, e um colar antigo cintilava ao redor do pescoço, uma peça que João nunca tinha visto usar. Ela murmurava palavras indistintas, enquanto mexia numa caixa pequena, com cuidado quase reverente. João sentiu um aperto no peito, misto de medo e curiosidade, e antes que pudesse reagir, a voz áspera de Dona Olga cortou o silêncio. Nem todas as noites são feitas para dormir, João. Algumas são para enfrentar o que tentamos esconder durante uma vida inteira. De repente, a porta da cozinha rangeu, e Teresa apareceu na soleira, os olhos arregalados, vestida com uma camisola comprida que lhe deslizava suavemente pelo corpo. O que está a acontecer aqui? Por que não me disseram nada? Questionou, a voz trêmula, mas firme. A tensão cresceu como uma tempestade prestes a irromper. Dona Olga olhou para o casal, o seu olhar a brilhar com uma mistura de desafio e tristeza. Há segredos nesta casa que não são só meus. São de todos nós. E agora, parece que chegou a hora de os enfrentarmos. João sentiu a responsabilidade a pesar-lhe nos ombros. Aquele momento era decisivo. Poderia finalmente desenterrar a verdade que o atormentava, ou estaria a abrir uma caixa de Pandora impossível de fechar. Enquanto as sombras dançavam nas paredes, iluminadas pela luz trêmula da lâmpada antiga, o destino da família pendia numa corda bamba, e o mistério que envolvia Dona Olga começava a revelar faces inesperadas. Mas, mal sabiam eles, por detrás daquela confissão, escondia-se uma ameaça ainda maior, pronta para emergir das profundezas do passado e transformar as suas vidas para sempre.